Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Cooper, eu sou CSO da Vault One. Quero agradecer ao IAM Tech Day pelo convite e pela oportunidade de falar hoje aqui com vocês nesse belo evento. Hoje eu gostaria de falar sobre o firewall humano. Nós sabemos que os ambientes de rede, eles estão cada vez mais complexos. Cada dia entram novos usuários, novos sistemas, novos serviços, e o tamanho dessa superfície que precisa ser protegida, né, a superfície de ataque, ela só cresce. E as pessoas, elas desempenham um papel cada vez mais relevante na proteção da empresa. Nós temos observado que os últimos incidentes de segurança, o fator humano, ele foi determinístico para o incidente ocorrer. Eu acredito que, ao mesmo tempo que as pessoas podem ser o nosso maior risco, elas também podem ser nosso maior aliado. Por quê? É o usuário que escolhe onde clica, quando clica ou não clica. É o usuário que tem as credenciais que abrem as portas das informações da organização. É o usuário que escolhe o que compartilhar, o que não compartilhar, com quem compartilhar. É o usuário que é o gerador ou consumidor dos dados, ele está na ponta dos processos, que é geralmente onde vazam os dados, e é o usuário que autoriza ou desautoriza o acesso dos parceiros, dos fornecedores aos sistemas da empresa. Outro fator que a gente precisa levar em consideração é que, segundo a Verizon, 62% dos incidentes de segurança envolveram agentes maliciosos, não da própria organização, mas sim de fornecedores. Então, isso é algo que a gente vai tratar aqui hoje também. Então, como a gente pode ver, tudo gira em torno de pessoas, pois a tecnologia, por melhor que ela seja, ela não é eficiente para proteger tudo. São as pessoas o motivo pelo qual a tecnologia falha às vezes. Eu gostaria de aprofundar um pouco nesse estudo hoje e entender como é que a gente pode transformar as pessoas na nossa maior linha de defesa. Para transformar as pessoas nos nossos aliados, primeiro a gente precisa entender como a natureza humana funciona. Muitas organizações assumem que os funcionários quebram os protocolos de segurança porque eles têm intenção maliciosas ou não conhecem as regras. Mas, na verdade, o fato é que a maioria dos funcionários não cumprem com as políticas de segurança por causa de dois fatores da própria natureza humana: a conveniência ou a preguiça e o estresse, que são intrínsecos da natureza humana. Todos nós temos energia limitada e várias tarefas para fazer todos os dias. Quando se trata de tomada de decisão, o ser humano ele tende a seguir o caminho mais fácil e mais conveniente, de modo a preservar essa energia. Ou seja, em outras palavras, é menos provável que os funcionários sigam as políticas de segurança se essa política impedir ele de realizar o seu trabalho com eficiência. Um outro fator que a gente precisa considerar da natureza humana é o estresse. Um estudo recente da Universidade da Flórida descobriu que as violações são mais propensas a ocorrer em dias em que os funcionários sofrem mais de estresse. Seja por exigência familiar, que muitas vezes entra em conflito com o trabalho, né? Principalmente com o trabalho remoto, né? A pessoa está trabalhando ali dentro de casa, junto com todas as exigências que a família exige, seja o medo da segurança no emprego, né? Medo de perder emprego, exigências da própria organização e seguir as políticas de segurança cibernética, que muitas vezes fazem com que os usuários não se sintam protegidos e sim se sintam monitorados. Isso eleva o nível de estresse e, consequentemente, pode levar o usuário a tomar decisões erradas. E como a gente sabe, a segurança, muitas vezes, ela pode ser um pouco inconveniente, né? O problema é que essa mentalidade da conveniência, da zona de conforto, ele pode criar ou até mesmo alimentar esses camaleões para a segurança, né? O que são esses camaleões? Esses camaleões são aqueles servidores esquecidos, aquelas senhas altamente distribuídas, aquelas regras de firewall afrouxadas, aqueles sistemas que não estão atualizados, e assim vai.
Ao mesmo tempo que a segurança ela não pode ser extremamente inconveniente, né? Porque isso pode forçar com que as pessoas passem por cima dos sistemas seguros para acharem atalhos. Então, se a segurança for muito inconveniente, vai fazer com que as pessoas achem atalhos, né? E isso vale não só para os usuários, mas acontece também com os gestores de segurança e assim vai. Portanto, um dos fatores mais importantes quando nós quisermos implementar o nosso firewall humano é levar em consideração a experiência do usuário. Quem não leva em conta a experiência do usuário não vai conseguir fazer com que as pessoas se tornem os seus aliados. E isso vai levar para que aconteça o principal vetor de ataque, né? Que são os humanos, né? Seja através de erros induzidos, né, por agentes maliciosos, seja através do uso indevido dos recursos da empresa, ou seja através de ataques sociais. Um relatório da Verizon levantou que 82% dos incidentes de segurança envolvem o fator humano. Vamos pegar o caso do Uber recente, né, como exemplo. Como é que aconteceu a falha de segurança nesse caso, né? Um contratado da empresa teve o seu dispositivo, né, o seu notebook hackeado, né, infectado por um malware, na verdade, e isso fez com que as credenciais dele ficassem expostas na Dark Web. É muito provável que o invasor ele tenha entrado na Dark Web e comprado a sua credencial corporativa do Uber, né? E aí o invasor começou a tentar fazer repetidos logins na conta desse usuário. Mas cada vez que ele tentava fazer um login, o usuário recebia uma solicitação para aprovação do login de 2 fatores, né? E o usuário inicialmente estava bloqueando todas essas solicitações. Eventualmente, o usuário aceitou, né? E o invasor fez o login com sucesso. Agora, por que ele aceitou? Talvez ele estava fazendo um login no mesmo momento do invasor, ou talvez ele estava estressado e não prestou atenção e acabou aceitando. Então, nesse caso, a falha humana aconteceu antes da falha sistêmica, o que é muito, muito comum. Tá? A segurança, ela é um trabalho de equipe, ela não é um trabalho de uma pessoa ou um departamento só. A segurança é como se fosse um encanamento com muitas e muitas junções, né? Onde cada parte dessa junção é uma pessoa ou um departamento. Será que a pessoa sabe proteger essa parte do encanamento dela, né, desse pipeline? Os programas de conscientização, de segurança, eles têm que levar em consideração a natureza humana. Mas, na verdade, a maioria dos programas tradicionais de conscientização geralmente tem a suposição equivocada de que se os funcionários estiverem apenas cientes, conscientes do protocolo, eles naturalmente vão fazer a coisa certa. Como, na verdade, o que acontece é que a gente está vendo que a natureza humana leva muitos a evitar as melhores práticas em favor da conveniência. Então, nós não podemos supor que naturalmente as pessoas vão fazer as coisas certas só porque elas sabem, têm ciência de um protocolo, uma política de segurança. Para mudar essa mentalidade, é necessário que a liderança não apenas informe os funcionários sobre as regras de segurança, mas também explique por que essas regras são importantes para os indivíduos e para a empresa. A pessoa, ela precisa ter uma visão do pipeline como um todo, né? O papel que ela tem para proteger esse pipeline. Uma vez que os colaboradores entendem o papel que eles têm para manter a organização segura, eles vão ter mais incentivos para seguir os protocolos. Então, quando a gente fala de gestão, né, de segurança, a gente tem que fazer uma gestão de segurança por contexto e não por controle, né? Da mesma forma, antes de culpar os funcionários, né, por ultrapassarem alguns protocolos de segurança, por conveniência, as organizações têm que revisar suas políticas.
principalmente revisar aquelas que consomem tempo e que são difíceis de seguir. Então, se a gente pegar um componente crítico da organização, por exemplo, senhas, né? As políticas de senha muitas vezes ignoram a experiência do usuário. Um requisito para criar uma senha forte, exclusiva, redefinir ela a cada 90 dias, ele é muito exigente e ineficaz se você deixar isso na mão do usuário, sem apoiá-lo, né, com um gerenciador de senhas da organização ou algo nesse sentido. Então, além da tecnologia, um outro ponto importante para se preocupar é a cultura de uma empresa, né, que pode ser moldada aí pela pressão social que o colaborador sofre dentro da empresa. Então, por exemplo, se todos os gerentes da empresa fazem o logout dos seus computadores antes de sair da sua mesa, né? É muito mais provável que o funcionário faça o mesmo, né? Sem ele ser explicitamente instruído a fazer isso. Então, ele aprende pelo exemplo. Então, agora, eu quero falar de 4 pontos importantes que a gente tem que levar em consideração quando nós formos criar esse firewall humano. Eu quero trazer 4 temas para ser levado em consideração. Depois disso, eu ainda vou passar um passo a passo ali de como começar ou melhorar a implementação do teu firewall humano. Então, o primeiro tema que eu quero trazer é a experiência do usuário. Nenhum programa de conscientização, nenhuma política, nenhuma ferramenta, ela vai ser boa o suficiente se ela não levar em consideração a experiência do usuário. Muitas vezes a gente pensa nas ferramentas mais seguras, mas a gente ignora o que o usuário pensa disso. Muitas vezes nós somos muito técnicos e menos humanos. Então, eu fiz um checklist aqui, né, para qualquer esforço de implementar segurança que envolva o usuário. São coisas que vocês têm que levar em consideração. Então, primeiro ponto, levar as pessoas a tomarem boas decisões, independente do conhecimento. Como? Como é que a gente faz isso? Bom, desenhando fluxos seguros de trabalho, né? Então, por exemplo, um funcionário ele recebe uma mensagem de um colega, né, um colaborador da empresa, para passar um código MFA ou uma senha de um servidor, por exemplo, né? Então, o que seria um fluxo seguro nesse caso? Ele não ter a senha desse servidor, né? Isso já seria um fluxo seguro, né? Ou ele não ter que receber os códigos MFA no celular pessoal. Ou, por exemplo, ele ter um token físico de acesso. Então, são coisas que a gente pode pensar que evitariam o usuário a tomar más decisões, né? Outro ponto, incentivo para tomar as melhores decisões, né? Então, por exemplo, o caminho mais fácil para fazer o checkout de uma senha, ele tem que ser pelo gerenciador de senhas da empresa. Ou seja, o esforço para o usuário conectar num servidor ou conectar num website, ele tem que ser menor pelo gerenciador de senhas do que por conta própria. Dessa maneira, a gente está incentivando ele, diminuindo o esforço que ele teria para executar o trabalho dele com eficiência. Outro ponto, deixar as interfaces de segurança perto do usuário para melhorar comportamento. E quando eu falo interface, eu não estou falando apenas de interface de sistemas, tá? Mas de interfaces humanas também. Então, por exemplo, quando o usuário tiver uma dúvida de segurança, né? Será que tem alguém perto dele para ajudar? Será que ele tem um caminho rápido para tirar essa dúvida? Tá? Outro ponto para levar em consideração no processo, na experiência do usuário. Analisar as estatísticas para determinar onde os usuários estão falhando. Então, coletar dados estatísticos é uma das melhores formas de ter uma melhoria de processo, né? Por exemplo, você sabe na tua organização quantas senhas são compartilhadas, o canal por onde elas são compartilhadas, quantas chaves de VPN você tem, se essas chaves estão com usuários que ainda trabalham na empresa ou se estão com ex-funcionários, quantos usuários clicam em links inseguros, e assim vai. Então, tem infinitas estatísticas aí que vocês podem extrair da organização de vocês. Outro ponto para melhorar a experiência do usuário, determinar as permissões e acessos para prover ou reduzir, tá? Eu vou contar uma coisa que eu aprendi nesses anos todos aí, em relação a isso.
o usuário comum, ele não gosta de ter permissão demais, né? E nem de menos, né? Ele não gosta de ter permissão demais porque isso vai deixar ele inseguro e estressado e com medo de errar. E ele também não gosta de permissão de menos porque isso não vai deixar com que ele faça o trabalho dele com eficiência. Então, o usuário ele tem que ter as permissões adequadas, tá? Menores possíveis, mas desde que isso não afete a execução do trabalho dele com eficiência. E um outro ponto é a melhoria do processo através de feedback, né? Então, você tem que ter conversas com seus usuários e saber o que eles pensam sobre os seus processos e suas políticas de segurança, né? Porque isso afeta a vida deles diariamente. Então, não esquecendo que se algo for inconveniente, eventualmente o próprio usuário vai parar de usar ou de seguir a política de segurança. Então, a experiência do usuário é um dos pontos mais importantes que nós temos que levar em consideração quando se trata de segurança da informação. Um outro ponto é a melhoria do processo. Esse seria um outro ponto do pilar. O firewall humano, ele não é algo que você instala e não olha mais para ele. Ele é um programa contínuo. Um estudo revelou que demora meses e meses para as organizações se adaptarem quando novas ameaças surgem, né? Então, analisar os papéis e as funções do usuário em relação às melhores práticas de segurança é algo que vai trazer muito conforto aí na criação dessa cultura, na melhoria desse processo. Eu gosto muito da ideia de comitês de segurança, né? Porque de uma forma ou de outra, quando você tem comitês de segurança, você vai estar sempre fazendo um pequeno upgrade, uma pequena melhoria nos teus processos e nos papéis da organização. Outro ponto, otimizar práticas para simplificar e reduzir erros. As boas práticas, elas são aquelas mais simples. Então, nós temos que ter sempre a mentalidade de simplificar e não complicar, né? Definir as práticas dentro dos processos e dos guidelines. As melhores práticas, elas não podem ser pontas soltas dentro, ou iniciativas soltas dentro da organização. Elas têm que estar dentro do mesmo componente, dentro de um processo, dentro de uma ferramenta, ou dentro de um guideline. Ela não pode ser iniciativas isoladas. Outro ponto para melhorar o processo, né? Ensinar como trabalhar corretamente e não do que ter medo, né? O medo faz com que o usuário fique estressado, o que, por sua vez, como a gente já viu, é um dos fatores que levam os usuários a cometerem erros. E tenha um comitê de segurança, né? Como você sabe, você não sabe tudo, você não vê tudo, você não tem uma visão holística de tudo, então é essencial montar esses comitês de segurança que, além dos especialistas, tem que ter lideranças e representantes não especialistas também. E esse comitê aí, idealmente, vai se reunir pelo menos 2 vezes por mês, tá? E o outro tema importante para montar o nosso firewall humano seria a resposta a incidentes, né? Incidentes vão ocorrer. Infelizmente, é nessas horas que as empresas demonstram a maior imaturidade para lidar com o incidente, e também é quando as empresas criam ou tentam criar, né? Muitas empresas tentam criar balas de prata, né? Baseada em opinião de especialistas e não em ciência comprovada, né? Então, quando isso acontecer, é importante a gente mapear por que o incidente ocorreu. Foi falha humana? Foi falha sistêmica? Foi falta de política? Foi falta de orçamento? Foi falta de ferramenta, né? É importante endereçar o motivo e tomar responsabilidade, não simplesmente fazer um caça às bruxas aí, como muitas organizações fazem. Por que o usuário agiu de maneira a colaborar com o incidente? Então, se o usuário teve parte, por que ele agiu dessa maneira? Faltou política? Faltou treinamento? Faltou ferramenta? Quais foram as falhas de conscientização do usuário? Quais foram as falhas sistêmicas? Planeje novas medidas de remediação, analise como as medidas se saíram e lições aprendidas e o que melhorar, né? Então, todo esse contexto ele tem que estar presente no nosso, na nossa forma de lidar com os incidentes, tá? De dar uma resposta aos incidentes. E o último tema, antes da gente entrar ali
na questão do firewall humano, né, na prática mesmo, é o treinamento. Então, o treinamento é importante por quê? Porque a velocidade do aprendizado na empresa, ela vai acelerar a resposta às ameaças, principalmente às novas ameaças, né? Então, o que levar em consideração num programa de treinamento? Primeiro, análise estatística, né? Você tem que identificar aonde você pode melhorar e você só vai conseguir fazer isso se você tiver dados, né? Segundo, é habilidade de comunicação. Então, como é que esse treinamento, né, vai ecoar, né, com o passar dos meses, né? Com o passar do tempo. As empresas, elas têm uma rotação muito alta de funcionários, de colaboradores, né? Idealmente, você quer criar uma cultura de segurança dentro da organização, de tal modo que as pessoas novas que entram já entram absorvidos por dentro dessa cultura, né? Tem que avaliar se os treinamentos são para todas as funções e dá para fazer vários treinamentos para todas as funções e não confiar apenas em certificações e fazer simulação. Então, não achar que a pessoa fez um treinamento lá de algumas horas, ela está pronta para proteger a empresa, né? Isso é um trabalho constante, é uma melhoria constante que nós temos que nos preocupar, tá? Então, uma forma de fazer isso é fazendo simulações mesmo. Tá? Então, como avaliar, como iniciar o seu firewall humano dentro da sua organização, né? Eu separei aqui quatro temas, né? Para você iniciar o teu firewall humano, caso você ainda não tenha iniciado, ou melhorar, caso você já tenha, tá? Então, o primeiro ponto é estabelecer equipes de segurança da informação. De um modo geral, você vai precisar de duas equipes de segurança da informação. Uma equipe executiva e uma equipe número 2, que seria a equipe de segurança multifuncional. O papel da equipe executiva é estabelecer a missão, os objetivos, as metas do programa. E essa equipe, geralmente, ela é composta por executivos de nível mais sênior, tá? Essa equipe que também é responsável por definir as políticas de segurança da empresa, estabelecer os limites de risco que a organização tem, né, e os limites do risco que ela pode tomar, né, obter orçamento para o programa, né, e criar a segunda equipe, que seria a equipe multifuncional. Já essa equipe número 2, que é a equipe multifuncional, ela pode ser composta de várias subequipes, né? Blue Team, Red Team, DevOpsSec, IT, e assim por diante, né? E é essa equipe 2 que ela é responsável pelas operações diárias da segurança, que inclui o quê? A gestão de ativos, a avaliação de ameaças e de vulnerabilidades, a gestão do risco, a execução das políticas definidas, o estabelecimento de novos procedimentos, novos controles, a realização de auditoria, de treinamento, né, e assim vai, né? Então, esse é o passo 1. Passo 2, crie um plano de gerenciamento de incidentes e de recuperação de desastres, né? Alguns exemplos de incidentes são violização de segurança, perda dos ativos, né? Perda de ativos de TI principalmente, exclusão de dados críticos, falta de energia. Então, um bom plano de resposta para esses incidentes vai identificar o que precisa ser feito, né, para os incidentes mais comuns. Já os incidentes de uma natureza mais catastrófica, digamos assim, ele exige um plano de recuperação de desastres também. Passo número 3, muito importante nos dias de hoje, gerencie terceiros, né? Hoje, a gente vive um complexo ecossistema de informações e, geralmente, todas as empresas incluem terceiros como fornecedores, vendedores, intermediários, fabricantes e assim vai. E, muitas vezes, essas brechas de segurança que a gente sofre na nossa empresa pode vir da rede ou das práticas inseguras dessas empresas terceirizadas. Então, um bom ponto de partida aqui é você fazer uma lista de todos os terceiros que vocês têm, que a tua empresa interage, certo? Priorizar essa lista com base na extensão do dano que essa empresa pode te causar e na criticidade de informações que essa empresa trabalha, né? As tuas informações. Depois disso, depois que você tiver essa lista,
priorizada, aí você vai tentar descobrir quais são as medidas de segurança que essas empresas aplicam e vai poder exigir os controles necessários para essas empresas. Então, vocês veem que o trabalho da segurança, né, da gestão de segurança, ele não cabe mais só dentro das 4 paredes da organização, ele extrapolou isso para toda a rede de fornecedores. Então, tem 5 perguntas ali que você pode fazer para o teu fornecedor de software, por exemplo. Você revisa a segurança a cada fase do ciclo do desenvolvimento do software? Que metodologia você usa para testar seu produto? Né? Você usa terceiros, né, para avaliar a segurança do seu produto? Você tem squads de segurança, né, antes de lançar alguma coisa nova? Você usa ferramenta automatizada de segurança ou de revisão de código? Então, são coisas que vocês têm que avaliar os terceiros. E o passo 4, para você iniciar o seu firewall humano, seria conduzir treinamentos. Então, todos os tipos de proteção, de tecnologia, medidas de segurança, eles não vão significar nada se os funcionários forem descuidados com seus laptops e com seus ativos, conectarem redes inseguras fora do trabalho, ou não estiverem cientes do que constitui um comportamento suspeito, por exemplo. Os ativos, então, eles têm que ser categorizados em níveis de importância com base nas informações neles contidas e no custo para a empresa se esse ativo for comprometido. Né? Então, tudo isso tem que ser incluído ali no teu treinamento. Né? A segurança da informação ela não é uma preocupação só da área de segurança, ela tem que ser uma preocupação de toda a empresa, do board até o último funcionário da empresa. Tá? E aqui a gente tem um framework para você avaliar como é que você pode avaliar o firewall humano que você já tem na tua organização. Então, muito provavelmente, alguns esforços já estão sendo feitos na tua organização. Né? Então, o primeiro passo é trazer isso para um componente central. Né? Em vez de ter esses esforços isolados, né, por exemplo, treinamentos em um lugar, comitês em outro, ferramentas em outro, né, o ideal é trazer isso tudo para dentro de um mesmo componente, que vocês vão ter mais controle, mais métricas de tudo isso. Tá? Faça um levantamento do que existe no programa, né, do que existe no teu programa atual. Veja o que funciona e o que não funciona. Pode ser que tem coisas que você tenha que não está funcionando, ou que você talvez nem tem dados, métricas para saber se está funcionando ou não. E seja consciente na criação das políticas, né? Não vamos criar políticas demasiadas, exageradas, que a gente sabe que não vão funcionar e talvez possam até trazer uma ineficiência aí operacional para a empresa. Segundo passo é determinar os recursos que você tem disponível na tua empresa. Né? Quem que você tem disponível? Talvez você tenha mais pessoas disponíveis do que você saiba. Né? Qual é o seu orçamento, né, para criar esse firewall humano? Você tem os relacionamentos necessários para executar o que precisa ser feito? Às vezes, boa vontade não vai fazer você ir longe. Você precisa do apoio, tanto de cima quanto de baixo da hierarquia. Né? E quais são as tuas habilidades? Né? Talvez você seja melhor em treinamentos de conscientização, mas não conheça muito bem sobre ferramentas ou sobre políticas. Aprenda com o que você tem disponível para saber o que você precisa a mais. Né? Outro ponto, escolha os projetos. Aonde você aplica melhor os seus recursos? E aqui você vai ter que priorizar os teus projetos mais críticos. Né? Aonde está o impacto mais visível que você pode causar? Né? Isso é um item importante para escolher um projeto de segurança também. Né? Você tem que causar um impacto visível, principalmente se for na cultura da organização. Né? Aonde você vai ter menos resistência. Então, às vezes, você tem uma super ideia, um super projeto, mas vai ter resistência do board, vai ter resistência do time, vai ter resistência dos usuários. Será que é o melhor projeto para executar nesse momento? Né? E outra coisa a considerar, se é um programa finito ou contínuo. Né? É uma iniciativa de uma vez só ou é um programa contínuo que eu vou instalar aqui dentro da empresa? E
O outro passo é colete métricas, né? Meça seus esforços em todas as categorias, não trate dicas tolas como ciência, e isso a gente vê muito no mercado, né? Muitas opiniões infundadas, né? Que são mais opiniões tolas, né? Do que ciência mesmo comprovada. Então, muitas vezes a empresa segue por um rumo sem métrica, só por uma opinião de alguém que talvez nem é da empresa, né? E incidentes vão ocorrer, né? Esteja preparado aí para os incidentes, tá? Bom, gente, a nossa maior linha de defesa são as pessoas, né? Desde que a gente saiba usá-las. Vamos pensar em como transformar as pessoas, como transformar a cultura da empresa para que as pessoas entendam o seu papel. O maior legado que a gente pode deixar numa empresa, né, numa organização, é deixar ela mais segura do que quando nós a encontramos. Então, vamos ter isso em mente. Agradeço aí demais a oportunidade para falar um pouquinho para você sobre Fire Humano. Fiquem à vontade aí para entrar em contato. Eu fico à disposição. Tenham todos um ótimo evento e assistam ótimas palestras aí que estão para vir pela frente também. Muito obrigado e um ótimo dia.